Olá, Silvano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Mariângela. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também, Anitta, Clarindo. Olá, Daniele Diamantino, boa noite. Boa noite também, Selma e Dinho. Boa noite, Célio. Boa noite também, Oneida Alves. Ana Cristina, seja bem-vinda. Edna Bueno, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Leda Lovato, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Boa noite também, Luiz Alberto. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rosilene, Diego e Osmane, a gente que agradece sempre. Olá, Valdete, boa noite também, Vânia. Nadisan, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Maria Helena, boa noite para você. Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês também. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo. Gustavo Duarte. Márcia Martins, boa noite para você, para Dona Maria, sejam bem-vindas. Adriana Dantas, boa noite para você, para Andréia Dantas, para o seu pai também, muitas energias aí para ele e para vocês. Adriana Romano, boa noite, seja bem-vinda. Com certeza, Valdete, e a vida continua. É até bom você tocar neste assunto. Boa noite, Elaine Lavez. Nós vamos aqui, né? Acho que a maioria, se não quase todos vocês já sabem que o nosso companheiro Paulo Henrique, que a gente tanto pedia por ele, que faz parte aqui do nosso grupo. Inclusive, não sei se vocês se recordam, eu chamava ele de professor, né? Então, para aqueles que não sabem, ele desencarnou nesse final de semana, retornou à pátria espiritual. E gostaria de continuar pedindo a vocês a oração, mas sobretudo uma oração de agradecimento a ele por tudo aquilo que ele fez por nós. Digo a vocês que ele era um amigo muito querido. A gente sente justamente a falta desta presença física dele, mas com certeza nós devemos respeitar a vontade divina. A gente sabe que está só engrossando o número, né, daqueles grandes oradores no plano espiritual, mas agora nos compete caminharmos sozinhos. Então que as nossas preces continuem a ele, agora como forma de gratidão por ele ter estado aqui conosco, nos ajudado, nos ensinado muito. E também gostaria de continuar pedindo a vocês as orações, sobretudo para a família, de modo muito especial a Tuca e as suas irmãs, né, que sempre estão aqui conosco, a Zezé, a Edna Bueno, exatamente para que eles estejam com este coração confortado, tá? A gente vai lembrar muito dele ainda, vocês podem ter certeza. Então eu gostaria nesses instantes de fazer aqui, por que não, né, uma pequena homenagem a este grande amigo e este grande baluarte da doutrina espírita, sobretudo aqui na nossa região. Boa noite aqui também para Maria Eleusa, boa noite Adaí, Silvia Mônica, seja bem-vinda, Flávia Andréia, boa noite. Olá Filomena, boa noite também Marinha, Cláudia Fernandes, Leopoldina, sempre com a proteção de Jesus. Com certeza recebeu sim, viu Flávia? De braços abertos.
Cecília, boa noite também para você, para o Reinaldo. Inclusive o Reinaldo, né, também fez aniversário esse final de semana. O nosso abraço carinhoso a ele. Olá, Elaine Oliveira, Marcelo Machado. Boa noite também, Antônio Onofre, seja sempre bem-vindo. Joana Carneiro, boa noite também para você. Olá, Zélia Pilon, boa noite. É com prazer e alegria que a gente tem todos vocês aqui, principalmente, né, como nós dissemos no dia de hoje, com orações e preces de agradecimento acima de tudo. E é claro que nós não vamos deixar de lembrar dos nossos irmãos e companheiros, para quem nós sempre estamos aqui fazendo as nossas preces, as nossas orações, né, para restabelecerem aí a sua saúde física, por que não, né? Nós estamos aí aqui no nosso grupo com várias pessoas. Aí, ó, Maria Eleusa já coloca aqui também pedido de oração para a sobrinha dela. Boa noite, Terezinha. Boa noite também, Fernanda Guedes. Boa noite, Valéria Cruz, que também, né, parente do nosso querido Paulo Henrique. Fica aí também o nosso abraço, Valéria. Que a paz com as possa estar no coração de todos vocês. Olá, Glória Quirino. Boa noite também. Então, fica aqui nosso pedido. Vamos continuar com as nossas orações, né? O pai da Andréia e da Adriana Dantas em restabelecimento, da Luísa, também nossa companheira, né? Que a mãe está também em restabelecimento. Vamos continuar rezando e pedindo por todos eles. Os nomes com certeza encontram-se aqui no nosso caderninho de intenção de orações. Não vamos esquecer jamais. Só peço a vocês desculpa por estar exatamente fazendo esta homenagem a esse querido e grande amigo Paulo Henrique, que fazia parte aqui do nosso grupo. Olá, Flávio Gava também, boa noite para você. É isso mesmo, Sr. Antônio, gratidão a ele por tudo. Orações para Thaís, Maria Eleusa, pode deixar, estará aqui nas nossas orações sim. Francisco continua, né? Com certeza, Flávia. Josefina, Maria também, família Pimentel, sempre aqui nas nossas orações, com certeza. Gente, então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões. Continuemos sempre sim com este objetivo, com esta vontade de aprender. Aqui a Zélia também pedindo orações para o seu neto, Hudson, já está aqui anotado no nosso caderninho, Zélia. E o objetivo nosso é sempre buscar este aprendizado, e principalmente porque o aprendizado, o conhecimento nos ajuda a fortalecer a fé. E em especial momentos como esses, a fé é de extrema importância, porque vai aumentar essa confiabilidade que nós sentimos no Criador. Nós sabemos que cada um tem o seu tempo, nós sabemos que todos nós estamos já com a passagem de volta comprada, mas nós não sabemos como e quando será. Então, que nós possamos continuar buscando esses ensinamentos, esses esclarecimentos, informações, fortalecendo muito a nossa fé, e que essa doutrina maravilhosa, sobretudo a proteção da espiritualidade do anjo da guarda de cada um de vocês, possa auxiliá-los neste processo de conexão com o próprio Criador. Boa noite, Zé Ricardo. Boa noite também, Sueli. Então, que nós possamos agora, meus queridos companheiros, com muito amor e com muito carinho, Rosildo Martins, boa noite, Grace Kelly também, seja bem-vinda, que nós possamos nesse instante, como dissemos, com muito amor e com muito carinho, levarmos o nosso pensamento a este Mestre amado e querido Jesus, que com certeza, mais uma vez, sobretudo na noite de hoje, vem nos trazer riquíssimos ensinamentos. Lembraremos de passagens bem marcantes que o próprio Cristo deixa para que nós, o objetivo e o título desse capítulo que nós estamos estudando, consigamos conquistar esta pureza de coração. Todos nós queremos ser puros de coração, mas nós precisamos aprender o que é ser puro de coração, o que é manter um coração limpo, e que esses ensinamentos, pois, possam adentrar a nossa mente, povoar o nosso próprio coração, e que nós sejamos exemplos vivos do Cristo, de todos aqueles que querem e que buscam exatamente esta limpeza para, através das práticas das virtudes,
auxiliarmos a todos aqueles que estão à nossa volta, a esta humanidade, sobretudo aqueles que ainda não despertaram, que nós possamos auxiliá-los a buscar esta conscientização das leis que regem o universo, que com certeza representam a presença de Deus em nós, na nossa vida, no nosso planeta e no universo inteiro. Muita paz a todos vocês, muita paz no coração de cada um daqueles que fazem parte da sua história, da sua vida, do seu lar. Muita paz a todos aqueles que vocês estão aí pedindo e dedicando as suas orações. E que estejamos juntos com Jesus na busca pela evolução e pela própria felicidade. Que assim seja. Muito bom. Luísa Silva, boa noite, né? Já até lembramos aqui de você, da sua mãe, nas nossas orações. Mas Wagner, mas não vamos esquecer que todos estão vivos, né? Todos estão vivos. Inclusive, tá, a Edna, a Zélia, a Zezé Bueno, a própria Valéria e a Tuca, que depois vocês também, se puderem, transmitir a ela, ou se ela ver depois, né, assistir depois. São muitas as pessoas que mandaram mensagens, inclusive aqui para mim, para retransmitir a vocês os mais profundos sentimentos que todos estão sentindo pela passagem e pelo retorno do nosso querido amigo. Então, fique aí esse abraço e esse carinho de muitas, mas de muitas pessoas mesmo que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, alguns que nem tiveram, mas que expressaram aqui os seus sentimentos e dedicaram as suas orações a ele. Olá, Paulo Iter, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda também Adriana Valério, Lídia, muito bem-vinda. E vamos nós com os nossos estudos, com as nossas reflexões. Hoje, neste capítulo que nós estamos estudando sobre bem-aventurados os puros de coração, nós vamos identificar o trecho pecado por pensamento e adultério. Não sei se vocês se recordam, mas no nosso último encontro a gente estava ali falando da simplicidade e pureza de coração, né? O que o codificador quis mostrar para nós nesse capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro o coração, o que é esta simplicidade e essa própria pureza. Agora hoje a gente vai identificar, né, o pecado por pensamento e o próprio adultério, porque esta foi a passagem utilizada pelo próprio codificador para ilustrar os seus comentários sobre essa necessidade que nós temos de mantermos o coração puro. E aqui, é claro, a gente vai identificar, né, não sem antes eu relembrá-los a passagem, mas nós já vamos identificar logo no início com o codificador aquela ampliação ao conceito de adultério que ele deu. E eu acho isso importante todas as vezes que Kardec faz isso conosco, porque ele acaba nos tirando daquela nossa zona de conforto. Porque muitos de nós, infelizmente, ainda ficamos e continuamos nessa zona de conforto, né, Marcileia? Boa noite também, Luísa Nalim. Nós ficamos muito naquela nossa zona de conforto. Imaculada, boa noite, seja bem-vinda. E a gente precisa sair dessa zona de conforto se a gente quer realmente modificar, se a gente quer mudar, se a gente quer reformar. Kardec então apenas e tão somente utiliza aquele trechinho de Mateus lá no capítulo 5, versículo 27 e 28. Capítulo 5, gente, é exatamente aquele capítulo onde consta as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5 especificamente, onde ele vai trazer as bem-aventuranças. E tem um trechinho deste ensinamento do Cristo, no versículo 27 e 28, que Jesus diz exatamente assim, olha, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com mau desejo e para o mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu o adultério. Então esta é a passagem, este é o trechinho. É lógico que nós vamos ter também depois em outros momentos Jesus falando
e explicando sobre o adultério. Mas, especificamente, aqui, neste trechinho, Kardec anota e chama a nossa atenção. E como eu disse, ampliando o conceito. Gente, o que seria adultério para nós hoje? Boa noite, Gisela, seja muito bem-vinda. Gente, para nós hoje, o conceito de adultério, inclusive é um conceito legal que eu digo, porque existia na lei este crime. Hoje já não existe mais, pelo menos na legislação brasileira, o crime de adultério, mas existia. E o que significava o crime de adultério quando ele existia na nossa legislação? Ele simplesmente trazia que quando você mantivesse relação sexual com outra pessoa que não o seu companheiro ou a sua companheira, você estaria praticando ou cometendo adultério. Então, o adultério se resumia especificamente ao relacionamento sexual com uma outra pessoa, traindo o seu companheiro ou a sua companheira. Este era o conceito de adultério que nós tínhamos no nosso próprio direito, principalmente quando nós entendíamos que se tratava de um crime à luz do direito brasileiro. Boa noite também aqui para Mar Souza, Sinara, boa noite para Sônia, Raquel Porfírio, Marilena Porfírio, Patrícia Pires, Shirley, Josiane, Fabiana Caldas, boa noite para todos vocês. Então esse era o conceito que nós tínhamos dentro do nosso próprio direito. Bem, boa noite, Dona Luzia, Luísa e Celeida, sejam bem-vindos. Vem o codificador e começa a dizer, olha, mas espera aí, se nós pegarmos todas as oportunidades que Jesus chegou a falar de adultério, nós vamos precisar ampliar, Andréa Dantas? Nós vamos precisar ampliar essa conceituação. Por quê? Porque Jesus utilizou muitas vezes ela para designar o mal, ou para designar, na visão de vários, o pecado. E aí ele vai citar, por exemplo, a passagem que está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 38, onde ele diz o seguinte, que se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, e aí vem a expressão, dentre essa raça adúltera, olha, se envergonhar de Jesus dentro dessa raça adúltera, é claro que ele não estava falando apenas e tão somente daqueles que cometessem esse crime, mas ele estava generalizando todos aqueles que de alguma forma traíssem, olha para você ver, traíssem os seus próprios ensinamentos. E aí ele diz que dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos seus anjos na glória de seu Pai. Então, Jesus utilizando essa expressão adultério para ampliar o próprio Cristo, para ampliar para todos aqueles que de alguma forma traíssem ou deixassem de ser fiel ou deixassem de ter fé. Olha para vocês verem como que a gente vai caminhando, Traição, principalmente da confiança que era a palavra, vamos assim dizer, chave para designar a fé, que também significava fidelidade, sobretudo naquela época, tanto para os gregos quanto para os judeus, e em especial, o grego ainda tinha uma conceituação um pouco mais profunda, a gente até comentou isso recentemente numa outra live, numa outra palestra, tinha uma conceituação mais ampla para exatamente designar como fé você agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, se você está recebendo os ensinamentos do Cristo, você deve ter também comportamentos de acordo com este ensinamento. Caso contrário, você estaria praticando um adultério, você estaria praticando uma traição. E aí, nessa passagem, Jesus diz: você me traiu, automaticamente eu vou
te trair. É claro que Jesus não estava querendo dizer que ele trairia as pessoas, tá? Por quê? Porque isso não é típico das grandes almas, né? Maria Luísa Carvalho, boa noite, seja bem-vinda. Ele não estava exatamente traindo as pessoas, mas o que ele quis dizer é exatamente que a nossa própria consciência, gente, faria isso conosco, né? Por quê? Porque se você se envergonha agora, você pode ter certeza que você vai continuar se envergonhando depois. Você não vai simplesmente mudar ou alterar a sua forma de pensar. Não, de jeito nenhum. Você vai continuar, tá? Isso pelo menos é aquilo que a gente aprende. Mas nós vamos seguir aqui com o próprio codificador, identificando as suas expressões e em especial tudo aquilo que ele nos ensina e explica, né? Maria Regina, boa noite. Boa noite para você, boa noite para o Dalton. Então, quando Kardec vai e traz para nós essa questão do pensamento, porque o próprio Cristo na sua passagem diz que aquele que pensou, automaticamente ele já traiu. Ele pensou e ele pensou em fazer alguma coisa. E aí Kardec vai exatamente dizer para nós, e interessante, né? Porque Kardec vai dizer através de uma pergunta, a forma como o codificador também utiliza. E olha que não é muito comum perguntas no Evangelho segundo o Espiritismo. É mais comum as perguntas lá no livro dos médiuns, lá no livro dos Espíritos, que é constituído exclusivamente de perguntas e respostas. Mas aqui no próprio Evangelho, Kardec chegou a fazer esse questionamento. Então, sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Porque ele extraiu essa pergunta exatamente da mensagem do Cristo que a gente acabou de ler lá em Mateus. Quando Jesus diz, olha, que aquele que olhar para uma mulher com um mau desejo já cometeu o adultério. Ou seja, o ato nem se consumou. Então por isso Kardec pergunta, mas espera aí, então mesmo não se consumando o ato, eu vou sofrer as consequências de um mau pensamento? Tá vendo como é que Kardec vai exatamente mais longe nas suas colocações? E aí o próprio codificador vai responder, até mesmo porque neste Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha com, na sua primeira parte, as lições do Evangelho. Na segunda, ele traz os seus próprios comentários. E aí, numa terceira parte, ele traz as instruções dos Espíritos. Mas é claro que são perguntas e respostas baseadas naquilo que os Espíritos disseram. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, a partir do momento que a gente vai avançando na vida espiritual, então, a lei do progresso é uma constante, tá? Então, a gente vai começar a imaginar e visualizar aquela época, a cultura e como que o povo pensava. E aí ele vai dizer o seguinte, que a partir do momento que a gente vai avançando na vida espiritual, que nós vamos progredindo, a alma que até então se enveredou por um mau caminho, ela vai se esclarecendo. Ela vai se esclarecendo e ela vai deixando para trás, gente, todos estes, entre aspas, maus, ou todos estes vícios. Ou, como diz Kardec, ele vai deixando para trás, pouco a pouco, todas as imperfeições. E isso, é claro, vai depender da conquista das virtudes. Então vai ser numa proporção. Quanto mais virtudes eu buscar e desenvolver, mais vícios eu estou eliminando, mais imperfeições eu estou me despojando, eu estou me livrando delas. E aí Kardec coloca a vontade como um dos principais instrumentos para isso. Então, eu tenho esse livre-arbítrio. Quanto mais eu avanço, diante de tantas informações, diante de tantos, eu vou avançando, evoluindo, trocando os vícios pelas virtudes. E continua Kardec. Então, todo mau pensamento, Jesus diz que se olharmos para alguém com um mau pensamento, a gente já praticou o adultério. Então Kardec vai dizer, todo pensamento mau
ele é uma consequência de uma imperfeição má. Simples. Se eu tenho determinadas imperfeições, eu vou gerar maus pensamentos. Fiquem calmos. No próximo programa, na próxima segunda, a gente vai falar da verdadeira pureza e das mãos não lavadas. E a gente vai continuar tocando nesse ponto. Sobretudo para buscar lá nos outros ensinamentos do Cristo, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas vamos deixar isso para o próximo. Vamos nos ater aqui, onde Kardec coloca essa questão. Então, o pensamento mau, ele resulta de uma imperfeição da alma. Bom, aí eu vou, se vocês me permitam, né, abrir só um parênteses aqui, porque tem gente que às vezes ainda tem dúvidas sobre as próprias imperfeições. A gente pergunta: você tem maus pensamentos? Todos os seus pensamentos são bons? Aliás, como a gente aprendeu lá no Céu e Inferno, sobretudo na primeira parte, no Código Penal da Vida Futura, como andam as suas intenções? Por quê? Porque as intenções, os pensamentos, eles estão relacionados com as imperfeições. Gente, e essas imperfeições, eu quero que vocês entendam, não é para que vocês comecem a se julgar ou a se condenar. Não, é para que, identificando a imperfeição, você tira o in e entre na perfeição, na busca pela perfeição. Só que para que eu possa buscar a perfeição, eu tenho que identificar aonde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. E o meu pensamento, tá vendo? A gente vai complementar isso no próximo encontro. E o meu pensamento é que vai mostrar para mim. Olha, que tipo de alma que eu sou, que tipo de espírito que eu sou. Eu sou aquilo que eu penso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Tudo isso é o que a gente está aprendendo com o codificador, para se conquistar uma pureza de coração. Tá? Vejam só, Kardec continua aqui nos ajudando a entender, a compreender essa passagem. Então, tá, já sei, todo pensamento mau, ele resulta de uma imperfeição má. Mas, de acordo com o desejo de me elevar, de evoluir, o desejo, aquela vontade, de acordo com o desenvolvimento dessa vontade de ser bom, esse mesmo pensamento mau, como diz Kardec, ele pode nos ajudar. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a ter este pensamento, eu identifico que ele é mau e eu começo a repelir, eu começo a tentar bloquear. E principalmente, Kardec fala, quando eu vou tentar repelir com energia, é um indício de um esforço para exatamente eliminar aquela imperfeição. Tá vendo só? Lembra quando Kardec fala, e a gente vai ver isso mais para frente, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ensinando-nos um pouco sobre o que é ser espírita, capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Desculpa, reconhece o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, tá? Porque, já falei, tem várias pessoas aqui que não são espíritas, não importa. Mas reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação. Mas também reconhece-se pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. E é exatamente nesse ponto que Kardec fala. A partir do momento que eu tenho este mau pensamento, eu identifico ele como mal, como um vício, e eu começo a repelir exatamente esta briga íntima que vai representar um esforço. E daqui a um tempo, este mau pensamento não mais vai me incomodar. Por quê? Porque eu já consegui substituí-lo. A Elaine, inclusive, deixando aqui, né, o seu testemunho, como sempre. Obrigado, Elaine. Sempre você traz algumas
informações bem interessantes. Então, começamos a repelir. E a partir do momento que a gente começa a repelir, a gente vai se esforçando e, aos poucos, nós vamos eliminando completamente. Então, há essa necessidade da gente começar apenas e tão somente nos esforçarmos, gente. Nós não temos simplesmente que começar a julgar, eu tive um mau pensamento, não, eu não sirvo, essa vida eu não vou dar conta, vou ter que deixar para outro. Não. Veio um mau pensamento, você vai começar a trabalhar esse processo e vai repelir. Né? Isso mesmo, Elaine, é uma luta constante entre o bem e o mal. Só que entre o bem e o mal, dentro de nós. Se lembram quando eu comentei aqui com vocês, e aqui eu vou fazer apenas uma revisãozinha, sobre aquele livro que a Anete Guimarães, inclusive, nos orienta, né? Numa das suas palestras interessantíssima, que ela fala sobre a tentação, que é o teste do marshmallow, que foi um teste feito lá nos Estados Unidos, que começou ali com as crianças, né? E houve um acompanhamento dessas crianças até os 50, 60 anos de idade, e identificaram nessas crianças exatamente, aí é lógico, né, um livro científico, não é um livro religioso, e como livro científico, ele estava identificando as substâncias do nosso próprio organismo que vão aos poucos surgindo, aparecendo, e que a gente deve, nesse processo de identificação e de busca pela evolução. Aí a Rosilene, inclusive, está falando, ela já conhece. Na época, provavelmente, você não estava aqui, né, Rosilene? Mas a gente já comentou desse livro, tá? Inclusive, eu tenho ele, eu acho um livro, assim, fantástico. E então ele vai identificando, especificamente, como a Anete Guimarães nos traz, ele fala da catecolamina, né? O que é a catecolamina? É aquela substância que nós produzimos todas as vezes que nós sentimos o desejo ou a vontade de fazer alguma coisa. E esta catecolamina, então tá bom. E essa catecolamina, quando você vai lutando contra ela, o seu próprio organismo vai produzindo, sobretudo, aqueles 3 principais neurotransmissores que vão gerar um equilíbrio no nosso corpo, né? A dopamina, noradrenalina, a ocitocina, que são aqueles medicamentos, inclusive, utilizados para ajudar a combater, por exemplo, a depressão. Depressão nada mais é do que um processo, naquilo que nós chamamos de processo de luto, né? Que aquela famosa professora Elizabeth Kübler-Ross fez o estudo e identificou. No processo de luto, a depressão é uma dessas suas fases, e que geralmente ela acaba e vai destruindo esse prazer. Quando nós passamos por um processo de perda, o nosso organismo deixa de produzir essas substâncias que vão gerar esse equilíbrio no nosso corpo. Então, e aquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, a influência do organismo no nosso corpo está muito bem explicado aqui. E quando a Anete Guimarães fala e faz a associação, né, dessas substâncias com a tentação, nós vamos entrar exatamente nesse ponto que Kardec fala, do pecado por pensamento. Então, se eu começo a ter um pensamento, vem a catecolamina, ela começa a me impulsionar, eu preciso fazer isso, eu estou sentindo o desejo daquilo, e de repente eu começo a trabalhar na produção dos antagonistas da catecolamina. Eu vou fazendo o quê? Diminuindo o meu desejo. Eu vou conseguindo resistir. E aí automaticamente os meus pensamentos mais equilibrados vão repelir aqueles que são maus. E eu vou adquirir hábitos bons. É exatamente isso, Rosilene. É a neurociência nos ensinando. Tá vendo como é que as coisas são realmente interessantes e como que a gente vai ligando todas as coisas? Tá? Então, fisicamente a gente vai entendendo aquilo que o espírito precisa aprender para ele evoluir. Os reflexos no nosso corpo físico estão todos aí, mostrando para nós o que nós precisamos e como trabalhar com tudo isso. Só que aqui nós estamos aprendendo que quem comanda e, sobretudo, quem determina a produção do que é o espírito, não é o corpo. O corpo ele está exatamente pronto para fazer aquilo que você quer. Nós sabemos que o nosso cérebro é uma usina
que produz energia e ele é capaz de produzir qualquer coisa, desde que o seu comandante, espírito, busque. Desde que o seu comandante, espírito, trabalhe para produzir. A matéria-prima está aí. As nossas emoções, principalmente, as orações, as preces, tudo isso a gente deve julgar nesse processo e nessa produção dos neurotransmissores que vão gerar, né? Neurotransmissores que a Jona Carneiro colocou aí, que vão gerar para nós essa sensação de bem-estar, de tranquilidade e estarão diretamente ligados com a nossa própria evolução e principalmente, né, com essa conquista da pureza de coração. Então, quanto mais resistentes a esses desejos, mais facilmente nós vamos conquistando as virtudes, nos aproximando da vitória e conquistando a evolução. Por isso que devemos sempre tomar as boas resoluções, devagar, com calma, com tranquilidade. Nós ainda somos seres imperfeitos, ou seja, nós temos muitos defeitos. A gente não pode desanimar e parar de lutar. A gente tem que identificá-los e combatê-los. O importante é sempre iniciarmos. E a gente sabe que o início muitas das vezes é mais difícil, né, Elaine? O início é difícil. Quando você começa, talvez você vai ter muitas coisas e muitos para lutar contra aquilo que você quer. Por isso que o próprio Cristo disse, né? Eu não vim trazer a paz e sim a divisão. Vão ter muitos contrários querendo te puxar para o outro lado. E aí esse início, se você conseguir dar este pontapé e impulsionar, e aí principalmente através da fé, você não tem como errar e o caminho seu estará realmente traçado. Então, como diz Kardec, não vamos ficar nos culpando pelas questões ou pelas coisas que nós deixamos. O que a gente tem que fazer é exatamente identificar e começar a repelir. Em resumo, no finalzinho, Kardec vai dizer o seguinte, ó, naquele que nem se cogita mais a ideia do mal, é porque o seu coração já está puro. Neste, como diz o codificador, o progresso já está realizado. Por quê? Eu não cogito mais no mal. Se eu não cogito no mal, se não tem nada dentro de mim que vai produzir um mau pensamento, o progresso já está feito. Tranquilo. Agora, naquele em que se cogita o mal, como diz Kardec, e já vem aquele desejo, aquela vontade de repelir esse mal, você já identificou. Neste, Kardec diz, o progresso está em vias de realizar-se. Por quê? Já houve a identificação e agora a gente vai num processo de combate. Vamos partir para a batalha. Vamos remover estas montanhas. Fé. Agora, como diz Kardec, naquele que, finalmente, aquele que pensa no mal, não identifica que isso seja um mal. Para ele é algo normal. Ah, não, mas todo mundo faz isso, todo mundo pensa assim. Isso é algo normal, isso é algo natural. Então, nesses que estão nessa forma, e em especial, tá? Como diz o codificador, muitos ainda se comprazem nisso, porque sentem prazer nisso. Não, isso é normal, a sociedade é assim, todos pensam assim, então eu não estou fazendo nada de errado. Nesses, como diz Kardec, o mal ainda existe na plenitude da sua força. E eles vão ter que passar por um processo de despertamento primeiro, para somente depois identificarem o que realmente são e aquilo que precisam buscar. Enfim, fecha Kardec dizendo o seguinte: Deus é justo e Ele vai levar todas essas gradações quando analisar a responsabilidade de cada um. Então a sua responsabilidade está, exatamente, você já identificou o mal? Não identificou? Você não se compraz? Você já, pronto, vai ser avaliado tudo isso. E é a nossa própria consciência que faz este trabalho. Tá vendo como é que essa parte, esse capítulo, sobretudo esse trecho que a gente leu,
ele é super, hiper interessante. Eu não quis nem misturar, né, com os outros trechos, para a gente não fazer confusão. Mas no próximo, nós vamos falar da verdadeira pureza e mãos não lavadas, a gente vai juntando tudo isso. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pelo imenso carinho, por todas essas manifestações, né, com relação ao nosso querido amigo e companheiro Paulo. Aqui aos familiares do Paulo, muita paz, muita fé e que Deus conforte o coração de todos. E continuemos, gente, nessa batalha, nessa luta, vamos continuar aprendendo e que esses ensinamentos nos ajudem cada vez mais a fortalecermos a nossa fé. Muita paz, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.